dia, pessoal, bom dia a todos. Terceiro ano, aula de Química. Vamos iniciar com o conteúdo Eletroquímica, tá, pessoal? O que vem a ser a eletroquímica? A eletroquímica nada mais é que a transferência de elétrons, tá, de um corpo para o outro, para transformar energia química em energia elétrica e também vice-versa, elétrica em energia química, tá? Esse processo é feito através das pilhas e da eletrólise, tá? Só que antes de nós entendermos como é que funciona essa transferência, nós vamos ter que entender dois nomezinhos bem diferentes que fazem parte desse processo de eletroquímica e que nós temos também que trabalhar com eles, tá? Vamos lá então. Nós vamos trabalhar com a oxidação e com a redução, porque na eletroquímica o processo chama-se oxirredução. Para entender o que é a oxirredução, nós temos que saber também o que é a oxidação e também a redução. Então vamos imaginar aqui que eu tenha um recipiente, tá, de cor azul, uma substância de cobre, por exemplo, né? Uma substância líquida de cobre de cor azul, tá, ok? E dentro dessa substância eu coloco uma placa de zinco, ok? Até aí tudo certo. O que vai acontecer, pessoal? Depois de um tempo nós vamos observar que o zinco vai começar a corroer, a perder matéria, e o cobre, que tinha coloração azul no início, vai mudar a sua coloração e vai criar ao seu fundo ali uma formação de resíduos. Por que isso acontece, pessoal? Porque acontece o processo de oxidação do zinco e de redução do cobre. Então vamos entender o que é um e o que é o outro, e eu falo novamente isso. Ó. Oxidação é quando determinada matéria perde elétrons, tá? E o seu tamanho, né? O seu corpo começa a reduzir, esse corpo começa a perder matéria, exatamente porque ocorre a transferência de elétrons e ele começa a oxidar, tá? É o que acontece com o ferro, principalmente aqui no litoral, em relação à maresia. Essa maresia age no processo de redução. Vamos entender. A redução é o quê? Esses elétrons, tá, que saíram do material que foi oxidado, passa para o material que provocou a redução, e esse material recebe esses elétrons e, consequentemente, aumenta e transforma a sua matéria. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Recipiente com substância de zinco azul, de cobre azul, recebe uma barra de zinco. Esse zinco vai oxidar, vai perder a matéria, mudando a coloração do cobre e criando um resíduo no fundo, aumentando, transformando a matéria desse agente redutor, tá, pessoal? No caso do exemplo que eu dei do ferro, acontece a mesma coisa, tá? A maresia que nós vemos aqui no litoral, ela age como agente redutor. E o que ela faz? Ela corrói as substâncias de ferro que vão com o tempo oxidar e perder matéria, vão com o tempo deteriorar, e essa redução será feita, no caso, pela maresia, tá? Então, para que haja esse processo de oxirredução, é necessário que haja duas substâncias, uma que oxide e a outra que reduza, que vai provocar a oxidação. Tranquilo essa parte aqui, pessoal? Então, entendendo esses dois conceitos aqui, nós vamos agora entender como isso se transforma em energia, como se transforma ou elétrica ou energia química. Pessoal, dois mecanismos de estudo da eletroquímica, tá, estão ligados exatamente, estão direcionados exatamente para duas substâncias, né? Duas formas de agir, de transformação dessas energias que eu falei, tá? A pilha e a eletrólise. O que isso quer dizer? A pilha, ela transforma a energia química em energia elétrica, e a eletrólise, ela faz o contrário, ela transforma a energia elétrica em energia química, tá? Mas primeiro vamos focar aqui na pilha. Pilha que nós conhecemos, nós temos em casa, nós utilizamos para os nossos eletrônicos. Como é que funciona esse processo da pilha? Agora que nós já entendemos como é que funciona a oxidação e a redução, nós vamos conseguir entender como é que funciona uma pilha. A pilha tem dois polos, certo? Para todo mundo já é conhecido, positivo e negativo. O polo negativo nós chamamos de ânodo, esse é o nome do polo negativo, ânodo. E é nesse polo, pessoal, que acontece a oxidação.
O polo positivo nós vamos chamar de cátodo, e é ali que vai ocorrer a redução. Vamos repetir então para entender. Acabei de explicar para vocês que oxidação é o que? Transferência de elétron do corpo, tá? Para uma outra, para o corpo redutor, tá? Então o que acontece? O ânodo da pilha, ou seja, o polo negativo, sofre a oxidação, tá bom? Perde elétrons, até aí tudo certo. Esses elétrons são conduzidos por um eletrólito que fica dentro da pilha. Então esses elétrons saem do polo negativo, passam por dentro da pilha por um eletrólito condutor e vão chegar no cátodo, ou seja, que vai o polo positivo, e vai receber esses elétrons oriundos do ânodo, do polo negativo. Esse processo vai transformar a energia química, então, né, dos elétrons saindo de um para o outro, em energia elétrica, e vai fazer com que a pilha se torne um potencial elétrico. Por isso que ela funciona nos aparelhos que nós utilizamos, tá? Então vamos entender novamente, ó. Eu tenho a pilha, dentro da pilha um eletrólito condutor que recebe um ânodo que inicia o seu trabalho, liberando, oxidando, liberando elétrons que passam por esse condutor e vão chegar lá no cátodo, que é o polo positivo. Ao chegar no cátodo, vai ocorrer a redução, que é o recebimento desses elétrons, e esse processo todo de oxirredução vai transformar a pilha num potencial elétrico, dando a ela a capacidade de gerar energia, por isso que ela funciona, tá? Então essa transformação de energia química em energia elétrica na eletrólise é observada com muita clareza na pilha, tá? Um detalhe importante, que foi criada por Alessandro Volta, né? O rapaz que criou a pilha. Um outro processo importante, pessoal, que nós observamos são as baterias, né? As baterias, elas costumam ter mais capacidade, mais durabilidade, mais voltagem que as pilhas. Então, dependendo do aparelho, nós utilizamos baterias. A bateria também funciona dessa maneira aqui. A diferença é que a quantidade de oxidação e redução, ela é maior do que na pilha comum. Por isso que ela gera uma quantidade de energia maior, tendo assim mais durabilidade. Seria como se a bateria fosse várias pilhas juntos, fazendo o mesmo processo, tá? Só um detalhe para conhecimento. Então a pilha transforma, como eu falei, essa energia química em energia elétrica, gerando essa energia para o nosso dia a dia. O outro processo, pessoal, contrário ao da pilha, é a eletrólise, que transforma aí sim a energia elétrica em energia química. Como é que funciona a eletrólise, pessoal? Eu preciso de uma cuba eletrolítica, né, que é como se fosse um recipiente com um líquido aquoso dentro dele, né? Esse líquido também, claro, como todo o corpo, dotado de energia elétrica. Dentro dessa cuba são inseridos duas lâminas, tá? E essas lâminas são ligadas por alguns fios em um condutor de energia elétrica, no caso, uma pilha ou uma bateria. Ligado à luz, quando ligam a luz, o que acontece? Essa mecanismo, né, de energia elétrica, uma pilha ou uma bateria, fornece elétrons, tá? Joga elétrons para dentro dessa cuba eletrolítica, tá? Que consequentemente libera também elétrons para retornar para a pilha, fazendo aquele processo de transformação elétrica até o momento em que ambos o líquido, né, no interior dessa cuba eletrolítica vai ficar com carga neutra, ou seja, com a mesma quantidade positiva e a mesma quantidade negativa, tá? E aí a gente vai ter o processo da eletrólise, vão precisar da pilha para que aquele líquido interno vire energia química, e aí ele é usado para uma série de coisas, principalmente no ramo da medicina, tá? Então, essas duas divisões aqui de eletroquímica são as principais que nós temos que saber nesse momento, tá, pessoal? Principalmente a pilha, que é o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, tá? Gravem isso. Oxidação, redução, é importante saber para que entendamos como funciona esse processo, e na próxima aula eu volto para falar um pouquinho mais de química com vocês. Muito obrigado, pessoal!